Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo, nem mesmo a hora da minha vinda. Podei-vos assentar. A minha versão bíblica é a versão NTLH, um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Quando nós observamos o caráter das 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que 2 destas 7 igrejas foram igrejas que receberam elogios de Cristo. Foram 2 igrejas que diante do Senhor foram igrejas muito boas. Eu estou falando primeiro da igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre de recursos aqui na terra, mas foi uma igreja rica diante de Deus. A segunda igreja que recebeu elogio de Cristo é a igreja conhecida como Filadélfia, a igreja que o Senhor Jesus chamou de igreja fiel. Quando nós olhamos também para as 7 cartas da Ásia, nós vamos ver que 3 destas 7 igrejas eram em partes igrejas boas, porém em outras partes elas receberam repreensão do Cristo. Estou falando da igreja de Éfeso, uma igreja que era muito trabalhadora, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja muito prestativa, porém era uma igreja que perdeu o primeiro amor. Ela trabalhava muito bem, mas já não tinha o primeiro amor. Outra igreja que foi uma igreja que em parte era boa e outra parte era má, também era a igreja de Pérgamo. Foi uma igreja que não negava a sua fé, mas tolerava os ensinamentos de imoralidade. Além da igreja de Éfeso e da igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira foi uma igreja que também recebeu elogio de Cristo, porém recebeu repreensão. Tiatira foi uma igreja com muito amor, com muita paciência, mas era uma igreja que tolerava Jezabel. 2 delas receberam elogios, 3 receberam elogios e também repreensão, mas 2 igrejas receberam apenas repreensão. Estou falando de Laodiceia, a igreja que não era quente nem fria, uma igreja morna, uma igreja que tinha riqueza, não lhe faltava nada, porém era morna, a ponto de Cristo chamar a atenção dessa igreja dizendo: por vocês ser mornos, eu estou a ponto de vomitar-te. E agora nós iremos falar da igreja de Sardes, uma igreja que o Senhor repreendeu e chamou a sua atenção, lhe chamando de igreja morta. A igreja de Sardes, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Foi Paulo o fundador desta igreja. Sardes é uma igreja que foi morrendo aos poucos. Foi uma igreja que foi perdendo
e se esvaziou do Espírito Santo. Ela foi se esvaziando. Mas existe um detalhe nesse texto, e o detalhe é este: aos olhos dos homens, Sardes parecia uma igreja viva. Aos olhos humanos, quem olhava para a igreja de Sardes pensava e achava que ela era uma igreja que estava viva. Porém, diante dos olhos de Deus, a igreja de Sardes já não tinha mais a presença de Deus. Aos olhos humanos, Sardes estava bem, Sardes estava ok, mas aos olhos de Deus, Sardes estava morta. Escute, escute, escute. Se na época fosse feita uma pesquisa popular a respeito da igreja de Sardes, se nós fizéssemos uma pesquisa a respeito da igreja de Sardes, nós veríamos as seguintes expressões: a igreja de Sardes é boa, a igreja de Sardes é excelente, a igreja de Sardes tem excelentes pregadores, a igreja de Sardes tem banda, a igreja de Sardes tem coral, a igreja de Sardes ela tem grupo jovem, a igreja de Sardes é uma igreja organizada. Se nós fizéssemos uma pesquisa, as pessoas diriam que a igreja de Sardes era uma igreja muito boa. Não, a igreja de Sardes tem uma liturgia muito boa, a igreja de Sardes ela tem uma boa música. Diante do povo, eles ganhariam uma reputação muito boa. Porém, todavia, entretanto, diante dos olhos de Deus, Sardes não estava excelente. Diante do povo, diante das pessoas, Sardes recebia muitos elogios, mas diante de Deus, ela foi uma igreja péssima. Diante de Deus, ela não tinha vida. Ela tinha reputação com o povo, mas Jesus está dizendo para esta igreja: o que o povo diz de vocês é diferente do que eu falo de vocês. O que o povo está falando de vocês é diferente do que o céu tem contemplado. E qual é o motivo disto? O Espírito Santo estava esquecido dentro da igreja de Sardes. E note uma coisa, que quem traz a essência de Sardes não é João, não é Paulo, é o próprio Cristo que está falando da essência de Sardes. Uma igreja que tem título, uma igreja que tem nome, se mantém de rótulo, mas perdeu a essência de Deus. Ela tem nome de que está viva, mas diante de Deus ela já tinha perdido a presença do Senhor. Nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Nada se oculta diante dos olhos de Deus. Não adianta eu ter boa reputação diante das pessoas, não adianta você ter reputação diante do pastor, diante do líder do departamento, e não ter reputação diante de Deus. Deus está de olho em cada um de nós. Olha para mim. É por isso que Davi, após Deus usar o profeta Natã, aonde o profeta Natã aponta o seu erro, aponta o seu pecado, ele vai falar algo que nós precisamos fazer todos os dias de nossa vida. Ele fala nos Salmos de número 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e não retires de mim a tua presença. Porque Davi está dizendo: não adianta eu ter trono, não adianta eu ter coroa, não adianta eu ter ornamentos de rei, reputação diante das pessoas, e não ter reputação diante de Deus. Não adianta eu ter título de cristão, não adianta eu ter carteirinha de cristão, não adianta eu frequentar uma igreja se eu não tiver reputação diante de Deus. Levante a sua mão nessa manhã. Levante a sua mão nessa manhã. O Espírito de Deus está bradando em nosso coração. Aí Davi vai continuar dizendo: cria em mim um coração puro, não retires de mim a tua presença, não me expulse da sua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. E você conhece muito bem, Davi cobiçou a esposa alheia. Davi se apaixona pela mulher de um homem. Ele se apaixona por Betseba, mulher casada. Ele arquiteta um plano para ficar com esta mulher. Davi vai arquitetar o plano. A Bíblia diz que ele chama o esposo de Betseba, manda ele para a linha de frente da batalha, da guerra, porém manda ele bêbado. Porque Davi pensava o seguinte: ele vulnerável morre na batalha, ele bêbado morre na batalha, então meu caminho vai ser livre para ficar com Betseba. O plano parecia perfeito. O plano parecia perfeito. O plano começou a dar certo. O esposo de Betseba vai para o campo de batalha, bêbado, ele morre na batalha. Agora Davi está livre, mas diante de Deus, os olhos de Deus estavam observando tudo. Diante do Senhor, os olhos do Senhor estavam observando tudo. Os olhos de Deus estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus na terra. Levante a sua mão para o céu nesta manhã. Não seja um crente de aparência, mas tenha a essência do Espírito Santo sobre a sua vida. Quantas pessoas estão de aparência? Aparência de cristão, veste de cristão, conversa de cristão, mas a essência está podre. Não tem caráter de cristão, não tem essência de cristão. Mas quem olha parece que está tudo bem. Quem olha parece que está bem, mas Deus está enxergando tudo. Deixa eu lhe falar uma coisa: ninguém escapa dos olhos de Deus, ninguém se esconde dos olhos do Senhor. A igreja de Sardes está vivendo normalmente no seu erro, mas Cristo se revela a esta igreja dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei quem são vocês, eu sei quem vocês são, eu sei o que está acontecendo com vocês em Sardes, eu conheço vocês, como realmente vocês estão. Vocês dizem que têm vida, vocês falam de vida, vocês falam que estão vivos, mas eu conheço vocês atrás do púlpito. Vocês falam de vida, mas eu conheço vocês depois do culto. Eu conheço vocês dentro das suas casas, eu conheço vocês lá na faculdade, lá na escola, eu conheço vocês no trabalho. Eu conheço a intenção do teu coração. Vocês falam de vida, mas estão mortos. Vocês falam que estão vivos, mas estão mortos. Deus está dizendo: vocês estão falando de vida, mas eu conheço o pensamento de vocês. Vocês falam de vida, mas eu conheço qual é o caráter que vocês revelam fora da igreja.
Eu conheço o comportamento de vocês no dia a dia. Ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. É fácil e é bonito. Eu quero ver você ser cristão lá fora, para onde a igreja foi chamada. Ser crente em 4 paredes, ser crente e participar da liturgia do culto é muito fácil. Eu quero ver você ser cristão lá fora. Eu posso lhe falar uma coisa? O autor de Hebreus disse que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Você está sendo observado por Deus. Não, tem gente que ficou preocupada, eu não estou entendendo. Levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão direita para o Senhor. Alamandarabassuri andarai. Que manturi me dá, que mandaraias. Eu conheço vocês, eu sei as tuas obras, eu sei quem são vocês, eu conheço as vossas obras. Jesus está dizendo: desperta, igreja de Sardes. Vocês estão falando de vida, mas vocês não têm vida coisa nenhuma. Vocês estão mortos. Desperta. Eu não posso deixar passar batido a história de Ofni e Finéias. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam dentro do templo. Tinham um ofício como sacerdote dentro do templo. Mesmo observando e conhecendo a respeito da lei do Senhor, eles cresceram nesses ensinos. Eles cresceram com a lei de Deus em suas mãos. Eles cresceram com os ensinamentos do Senhor em suas mãos. Ofni e Finéias cresceram. Eles tinham conhecimento da lei de Deus. Carregavam a lei de Deus. E para ser sacerdote eles precisavam conhecer as mais de 600 leis. Eles precisavam muitas das vezes saber de cor qual eram as leis de Deus. E eles tinham todo esse conhecimento. Conheciam, mas não tinham o Deus da lei. Conheciam, mas não sabiam quem realmente era o Deus da lei. Eles tinham aparência de vida. Quem olhava e dizia: lá vai Ofni e Finéias. Olha que interessante. Olha que tremendo. Ofni e Finéias cresceram dentro do templo. Quem olhava de longe dizia: olha que exemplo. Nunca saíram do templo. Olha que exemplo. Conhecem da lei. São filhos do grande sacerdote Eli. Que tremendo. Quem olhava aplaudia e dizia: eles têm vida. Eles têm vida. Eles têm vida. Eles têm vida. Mas Deus estava observando e vendo a corrupção. Deus estava observando e vendo o caráter. Deus estava observando e via que Ofni e Finéias estavam roubando as ofertas que eram de Deus, estavam profanando aquilo que era de Deus. E ainda por cima, Eli passando a mão na cabeça: não, são bonitinhos, não, são meus filhos, não, que isso. E Ofni e Finéias, o povo falava e dizia: Tiago, olha, Ofni e Finéias estão corruptos. E Eli olhava e dizia: não, passa a mão, passa o pano. Não, ninguém está vendo, mas Deus estava observando. Deus estava vendo. Levanta a mão, Deus está nos vendo. Levanta a sua mão para o céu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver como Deus estava observando tudo? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30. Olha como Deus estava observando. E olha o que Deus ele faz. Ele usa um profeta anônimo, um homem que não tinha nome,
para apontar o erro de Eli e da sua família. Olha o que está escrito, 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30. Portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Era Deus dizendo: o sacerdócio de Eli é para sempre, é perpétuo. Prometi isso. Mas olha o que o Senhor está dizendo: mas declara o Senhor, mas agora o Senhor declara dizendo: longe de mim tal coisa, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Versículo 35, leia comigo: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. É Deus dizendo assim: eu não quero vocês de aparência, eu quero vocês com essência. Olha o glória a Deus da igreja, Era Deus dizendo para Eli, para a sua casa, para Ofni e Finés: eu não quero um sacerdócio de aparência, eu quero um sacerdócio com essência. Deus não te quer de aparência. Eu honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Assim diz o Senhor: os olhos dele estão sobre a nossa vida. Eu paro ou continuo? Eu paro ou continuo? Aleluia! Aleluias! A igreja de Sardes olhava no espelho e dava nota máxima para si mesmo: eu estou bem, minha aparência está boa, eu estou na etiqueta de cristão. Ela olhava para si dizendo que estava cheia de vida, enquanto diante dos olhos do Senhor ela estava morta. Como eu disse em Provérbios capítulo 15, versículo 3, a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe como você trata a sua esposa. Deus sabe como você trata o seu esposo. Deus sabe como você trata a sua casa. Deus sabe como você trata os teus colegas de trabalho. Deus sabe como você é, como alguém que está trabalhando dentro daquela empresa. Se você tem caráter, se você é um bom trabalhador. Deus sabe quem é você dentro da faculdade com seus colegas. Deus sabe o que você fala no WhatsApp. Deus sabe o que você fala no Instagram. Deus sabe quais são os vídeos que você vê. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus te conhece. Deus te conhece. Ninguém vai se esconder de Deus. Você se esconde da igreja, do pastor. Você se esconde dos líderes da igreja. Você pode se esconder da sua família, mas de Deus ninguém se esconde.
Eu vou tocar num assunto aqui. Deus sabe o que você pesquisa no Google. Deus sabe. Você pode apagar o histórico do seu celular, mas do histórico do céu você não consegue apagar. Deus nos conhece. A igreja de Sardes é o reflexo de muitos cristãos dos nossos dias. Cantam bem, pregam bem, pulam, glorificam, participa da ceia, participa das atividades da igreja, mas não tem vida com Deus. Na igreja de Sardes tinha tudo, mas a maioria dos crentes estavam com as suas vestiduras contaminadas pelo pecado. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz, através do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é constituir-se inimigo de Deus. Levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão para o céu. Você que pode glorificar a Deus, não faça como aquele rei que não quis glorificar a Deus e foi comido por bicho. Levanta a sua mão para o céu. Eu não estou pedindo teu glória, não estou implorando pelo teu glória. A tua essência glorifica a Deus. Se você não tem essência com Ele, aí você vai ter que se consertar. Levanta a sua mão para o céu. Tire 1 minuto para glorificar o nome dEle. Alamanture me dais, se manter que mandaraias. Remanto que mandasse que manture me dai. Remanto que te que mandarábias, turi me daias. Remandaraias terias. Nós vemos o que faz essa igreja ficar desta maneira é o pecado. É a iniquidade. A iniquidade nada mais é do que o indivíduo estar com a sua mente cauterizada, a ponto de ele estar fazendo coisas erradas, mas em seu pensamento ele pensa que está certo. Você já viu gente com a mente cauterizada? Ela está insistindo no erro, mas no pensamento dela ela está correta. Você está vendo que ela está errada, mas a mente dela, ela está dizendo, não, estou certo. Eu sou certo. O meu jeito é certo. O meu jeito de pensar é certo. O meu jeito de interpretar a Bíblia é certo. Não, aí começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Mas na mente dele ele está insistindo, não, isso aí não é errado. Isso aí não é errado. Deus não vai levar em conta assistir um videozinho pornográfico. Deus não vai levar em conta. Não, isso aí não é errado. Não é errado bater na esposa. Não, porque aqui eu sou macho. Aqui dentro de casa quem manda sou eu. E a mente dele, ele está achando que está certo. O glória acaba, mas eu tenho que falar, gente. Ele trapaceia todo mundo, deve para todo mundo, mas na mente está dizendo, não, estou correto. Uma hora ou outra eu pago. Que crente você é?
Gente, eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. A mente da pessoa está errada, ou o comportamento, melhor dizendo, da pessoa está errado, mas o pensamento ela está dizendo: eu estou certo, eu sou bam, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus que alcançou a igreja de Sardes, graças a Deus pela misericórdia de Deus que alcança a nossa vida todos os dias, Jesus se direciona para aquela igreja trazendo um despertamento espiritual. Era Jesus dizendo: ó Sardes, lembra-te, portanto, do que vocês receberam e ouviram. Lembra-se, obedeça e se arrependa. A igreja de Sardes não tinha desculpa para chegar diante de Jesus e dizer: eu não sei o que é, porque eles sabiam que era errado. Aí o Senhor está dizendo: lembra do que vocês aprenderam, se arrependam e obedeçam aquilo que vocês aprenderam. Se desperta. Eu tenho que falar uma coisa aqui: ninguém, do maior ao menor, vai chegar diante do Senhor e dizer: eu não tive oportunidade de arrependimento. Ninguém vai chegar naquele dia e vai dizer para o Senhor: Senhor, eu só não fiz certo porque eu não sabia. Essa conversa não vai colar com Deus. É por isso que muita gente vai ouvir a seguinte expressão diante do Senhor: Senhor, eu ia na igreja, eu carregava a Bíblia, eu era crente lá na terra, Senhor, eu expulsava demônios, eu pregava, eu tinha dons. Mas o Senhor vai falar para muitos dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu nunca vos conheci. Você lembra do que o Senhor Jesus ele disse para a mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério? Jesus está escrevendo na areia. Os acusadores estão diante do Senhor Jesus dizendo: ela é adúltera, ela é uma mulher que foi pega no ato de adultério, ela precisa ser apedrejada. Jesus continua escrevendo. Aí Jesus, escrevendo, vai falar a seguinte expressão: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram, lembrando que todos nós somos pecadores. João, ele escreve dizendo em uma das suas epístolas, que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo, já está pecando, porque todos nós somos pecadores. Aí Jesus, vendo que aqueles homens saíram, ele pergunta para a mulher: aonde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, eles já saíram. Aí Jesus ele vai falar a seguinte expressão para esta mulher: vai, abandone a sua vida de pecado. Vai, eu também não te acuso, eu também não vou te acusar, mas eu estou te dando a minha graça, o meu favor imerecido. Vai e não peques mais. Deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje é o principal culto do cristão. A Santa Ceia é o principal culto do crente, aonde nós fazemos memória daquilo que Cristo ele fez por nossa vida. Paulo disse em Coríntios a seguinte expressão: que muitos estão mortos por tocar no corpo e no sangue do Senhor Jesus indignamente. É por isso que ele fala assim:
faça um autoexame, examine o homem a si mesmo, antes de tocar nesse pão e beber desse cálice. Gostaria que você se colocasse de pé. Você que pode, você vai falar com Deus agora. Você vai falar com o Senhor. Olha que risco que a igreja de Sardes estava correndo. A Bíblia diz assim, que o Senhor fala com Sardes dizendo a seguinte expressão: se vocês não se arrependerem, se vocês não se despertar, o Senhor disse a eles dizendo: os seus nomes serão riscados do livro da vida. Você está vendo que não compensa viver a vida em pecado? Se vocês não se arrependerem, os seus nomes serão riscados do livro da vida. Ou seja, vocês viverão a eternidade sem Deus. Feche os seus olhos e fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Esquece que eu estou aqui na frente e fale com Deus. Tem gente que é crente só para dizer que é. Só porque a esposa é crente, ele diz que é crente. Só porque o esposo é crente, ele fala que é crente. Tem gente que diz que é crente e não é crente coisa nenhuma. Fale com Deus, peça misericórdia, peça compaixão. Fale com Deus nesta manhã. Você que está me assistindo em casa, fale com Deus, peça misericórdia, peça a compaixão de Cristo sobre a sua vida, peça misericórdia para o Senhor. Nós não podemos dizer que estamos vivos e não ter essência com o céu, essência com Deus. O que adianta nós perdermos tempo vindo à igreja, perder tempo, carregar uma Bíblia na mão e chegar naquele grande dia, o Senhor dizer: apartai-vos de mim, que eu não conheço quem é você. Que lástima será, que tristeza será,